Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Nós escapamos. Eu escapei. Eu sei que muitos irmãos escaparam, alguns há muito tempo, há muitos anos, outros há alguns meses, já outros estão escapando de uma destruição que ainda que tenha acontecido ao seu redor, que ainda que tenha acontecido em tudo que te cerca. O Senhor te poupou. Você chegou até aqui. E o fato de você ter chegado até aqui foi porque a mão de Deus te livrou. Não foi o homem, não foi a voz do homem, a palavra do homem, não. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Irmãos, olha, vou falar por mim. E eu sei que muitos irmãos vão se identificar com isso. O deserto é fruto de escolhas, de atitudes, de erros nossos. Isso aí é uma coisa que eu chamei o deserto. Eu posso dizer isso, que em algum momento da minha vida eu fui tentando colar algo que estava quebrado, até que chegou um ponto em que não havia como reparar aquilo. Só havia como restaurar. E para restaurar, eu fui conduzido até o deserto. E o deserto, Deus, ele aproveita. Sabe aquele carro que está rodando, saindo fumaça, fazendo barulho, o pneu careca, o farol que não acende. E aí quando é parado, né? Eu tinha um vizinho, um amigo na verdade, que ele era dono de um ferro velho, e ele era um servo de Deus, mas era uma pessoa muito enrolada, né? O carro dele era assim, só vivia quebrado, só vivia capenga, saindo fumaça, tadinho. É claro que a situação dele, ele era uma pessoa simples, mas ele tinha condições de fazer, de consertar. Me recordo que a esposa dele uma vez comentou comigo: Alan, pegaram o fulano. Não, falou o nome dele: pegaram o meu marido. Eu falei: pegaram aonde? Meu Deus, o que aconteceu com ele? E ela falou: não, na Blitz. Mas foi bom. Foi bom que quando ele parou na Blitz, o carro dele foi rebocado, foi levado para o depósito, ele teve que regularizar o carro, aí ele aproveitou, pagou tudo que ele tinha que pagar, levou o carro para o mecânico e consertou o carro. Tudo aquilo, a fumaça que saía, o óleo que vazava. Então foi bom. Foi bom, a Blitz foi uma benção, acabou sendo uma benção, né? E ela comentou isso rindo, né? Porque ele meio que levava aquele carro e viajava com aquele carro como se tivesse tudo normal. Então Deus às vezes faz assim conosco. O Senhor permite que o deserto venha, o Senhor permite que o pior aconteça para nos fazer parar, para nos fazer reparar, melhor, para nos reparar, porque senão a gente continua caminhando, a gente continua seguindo do mesmo jeito, no piloto automático, né, ali com óleo vazando, com fumaça saindo, tudo errado. E dessa maneira não tem como chegar no projeto de Deus, no plano, no objetivo de Deus para a sua vida. Então Deus, ele permitiu o povo que escapou da espada. A Babilônia veio, o juízo veio, Nabucodonosor, Nebuzaradã, o capitão da guarda, houve uma fenda no muro, os valentes fugiram e o povo que escapou da espada correu para o deserto. E a palavra diz, eu acho essa frase muito linda: o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Porque é isso que a gente encontra no deserto. A gente não encontra a lei, a gente não encontra o juízo, nós não encontramos a razão, nós não encontramos a emoção, nós encontramos a graça de Deus. O povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. E o deserto, ninguém vai para o deserto, pelo menos eu não fui pensando que era, não, agora é um recomeço. Eu pensava, não, agora é o fim. Eu fui cortado. Eu tinha essa expressão, né? Eu fui cortado. Era uma forma de eu dizer que não havia como reiniciar, não havia como recomeçar. Era impossível um recomeço. E quando nós entramos no deserto, nós pensamos que o deserto é a destruição, que é o fim. O deserto é um labirinto, que o deserto é uma punição. E não é. Não é. O deserto é como se fosse... Quando a gente era criança, que tinha o colégio lá, né? Eu tenho meus filhos, e aí meu filho mais velho passa por isso, porque o mais novinho, ele ainda está no pré-1, no pré-2, está naquela fase inicial, mas o mais velho passa por isso. E eu já passei, sabe quando a gente era criança, que a gente vai ficar reprovado? Mas aí, ao invés de ficar reprovado direto e de ficar
repetir a mesma sala, mesmo ano, aí tem a recuperação, sabe? Quando você fica de recuperação, aí você não fica reprovado, você fica de recuperação. Aí você tem a chance de fazer uma nova prova, de estudar um pouquinho mais ali no final do ano para ver se passa. O deserto é isso. O deserto é a recuperação. Você não atendeu, você não conseguiu, mas vou te dar uma outra chance. Eu vou te dar as aulas adicionais, as aulas extras, vou te dar o teste novo, a prova nova, para você ser aprovado. Então o deserto é isso. É uma oportunidade que Deus nos dá quando todas as oportunidades se encerraram. Então é graça mesmo. Então é misericórdia mesmo. Por isso que o texto diz: o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Encontrou. É isso que nós encontramos, mas só encontra quem busca. Não adianta ir para o deserto ser uma fase da sua vida tão somente. Para muitos irmãos que eu conheci, muitas pessoas que eram até amigos meus, que viveram o deserto só foi uma fase. Infelizmente, só foi uma fase. Foi um momento que a pessoa passou, um momento ruim, um momento que fez amizades, um momento que fez ali, que viveu alguma coisa. Teve gente que entrou para a igreja, mas nem se batizou, viveu uma experiência rasa. Só foi uma fase, não. Não é só isso, não pode ser só isso. Quando nós buscamos, quando nós nos derramamos, quando nós nos entregamos diante do altar do Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça. Nós encontramos graça no deserto. Graça. E graça, irmãos, é sempre graça. Graça não é legalismo. Graça não é, eu orei muito, Senhor, fiz muito jejum, madrugada, campanha, propósito. Não, isso não é graça. A graça é o favor imerecido. É Deus falando: olha, você não tinha direito não, tá? Realmente era para ter sido o teu fim. Mas eu estou te dando uma nova chance. Eu estou te dando uma oportunidade. Uma nova oportunidade na minha presença. O povo que escapou da espada sou eu, é você, somos todos nós. Também porque nós escapamos do mundo, né? O Senhor nos tirou desse mundo, do juízo que há sobre ele, onde Jesus está às portas. As pessoas vivem tão longe de Deus, prosperando debaixo de ações demoníacas, né? Esse dia eu estava vendo um rapaz muito conhecido, um influenciador, que ele solta algumas frases, né? Agora ele está soltando uma frase aí do sabor, né? Sabor de não sei o que, cheiro de não sei o que. Ele tem esses jargões aí, ele acaba viralizando. E eu já vi algumas coisas sobre onde ele mora, e aí tem muita coisa egípcia e tal. E aí ele teve um sonho esses dias, que na cobertura da casa dele tinha uma entidade. Um monte de cabeça de cabra e sangue. Ele falou que ele ficou aterrorizado com aquilo. Aí logo depois a rede social me recomendou um vídeo falando de uma feiticeira, de uma satanista que, olha que coisa, né? Que ela fez um trabalho para alguém muito famoso que estava por baixo, um rapaz muito famoso que estava por baixo, e agora ele deu um boom financeiramente. Eu logo associei um ao outro, né? Que coincidência, não é coincidência. Associei logo uma pessoa a outra, e é isso que as pessoas vivem no mundo, vivem perdidos, tudo por dinheiro, tudo por fama, tudo por honra, a honra humana. Nós não. Nós encontramos graça no deserto, nós encontramos restauração no deserto, a presença de Deus, a abundância de alegria, a abundância de paz. O Senhor nos deu aquilo que ninguém pode nos dar, que é um projeto de vida eterna, a possibilidade de ir para o céu, morar com Ele, e Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima, toda lágrima. Essa é a mais linda de todas as promessas da Bíblia: ir para o céu, a eternidade. Porque, irmãos, isso aqui tudo vai passar. Nós um dia vamos escapar da espada, do juízo, do pecado, do inferno. Iremos morar na cidade eternal, nas ruas de ouro. Nós encontramos graça no deserto da vida, e um dia iremos morar com Ele. Esse é o nosso maior galardão. Essa é a nossa maior vitória. Se nós não formos até Ele, Ele virá até nós para nos levar às bodas do Cordeiro. E lá, para sempre, cantaremos diante do trono. Louvado seja